Escolhido. O momento em que perceberam o quão errados estavam atingiu-os com tanta força que agora parecem estúpidos por nunca te terem defendido, e subitamente tudo está a fazer sentido. A mesma pessoa que descartou a tua intuição, zombou dos teus avisos e deixou que outros arrastassem o teu nome pela lama, está agora a ser forçada a admitir que tinhas razão desde o início. O que realmente os está a comer vivos é isto: cada vez que reconhecem a tua precisão, expõem a sua própria cegueira. Eles não te defenderam, não te respeitaram, não acreditaram em ti, e agora toda a situação está a revelar quem realmente detinha o poder o tempo todo. Tens estado a desenvolver a tua consciência espiritual enquanto eles estavam ocupados com a vida superficial. Tens estado a prestar atenção à energia, enquanto eles estavam distraídos pelas aparências. Tens estado a ouvir a tua voz interior, enquanto eles estavam ouvindo pessoas que não sabem nada. Puseste trabalho em ti mesmo, que eles nunca se deram ao trabalho de fazer. Estudaste padrões. Confiaste no teu instinto, mesmo quando outros o questionaram. Protegeste a tua paz, mesmo quando isso te fez parecer antissocial. Fizeste o trabalho interno, que cria clareza externa. Houve um momento em que percebeste que não podias operar da forma que todos os outros operam. Não podias simplesmente aceitar as pessoas pelo valor facial. Não podias ignorar bandeiras vermelhas porque eram inconvenientes. Não podias fingir que estava tudo bem quando teu espírito gritava perigo. Então, começaste a honrar o que sentias, mesmo quando não conseguias explicá-lo logicamente. Começaste a remover-te de situações que pareciam erradas, mesmo quando outros diziam que estavas a exagerar. Começaste a confiar na tua primeira impressão, mesmo quando as pessoas tentavam convencer-te do contrário mais tarde. Isto fez-te parecer estranho para pessoas que não operam na tua frequência. Pensaram que eras crítico quando estavas na verdade a discernir. Pensaram que eras negativo quando estavas na verdade a ser protetor. Pensaram que eras paranoico quando estavas na verdade a ser perceptivo. E a pessoa que está agora a reconhecer os teus dons era provavelmente uma dessas pessoas. Provavelmente fizeram-te sentir louco por sentires coisas que eles não conseguiam sentir. Provavelmente disseram-te para dar oportunidades às pessoas, quando o teu espírito te dizia para correr. Provavelmente acusaram-te de pensar demais, quando estavas na verdade a ler uma situação com precisão. Mas tu continuaste a desenvolver-te de qualquer maneira. Não deixaste que a dúvida deles te fizesse duvidar de ti mesmo. Não abandonaste a tua intuição para os deixar confortáveis. Não te diminuíste para te encaixares com pessoas a operar numa frequência mais baixa. Mantiveste-te fiel ao que sabias, mesmo quando estava sozinho. E esse compromisso com o teu próprio desenvolvimento espiritual é exatamente o que criou a lacuna entre ti e eles. Enquanto eles estavam estagnados, tu estavas a evoluir. Enquanto eles estavam cegos, tu estavas a ver. Enquanto eles estavam a ser enganados, tu estavas 10 passos à frente. Agora és intocável, porque vês tudo. Alguém não pode mentir-te sem que o sintas. As pessoas não podem fingir a sua energia perto de ti sem que saibas. Situações não te podem apanhar desprevenido porque sentes que venhas à distância. Tornaste-te a única pessoa em qualquer sala que sabe o que realmente está a acontecer debaixo da superfície. E isso torna-te poderoso de uma forma que ameaça pessoas que ainda se movem pela vida inconscientemente. Algo específico aconteceu que forçou este reconhecimento e precisas de entender o peso disso. Talvez tenhas avisado sobre uma pessoa em particular e essa pessoa acabou de ser exposta exatamente pelo que disseste que era. Talvez tenhas previsto que uma situação se desmoronaria e ela acabou de colapsar espetacularmente. Talvez lhes tenhas dito que estavam a ser manipulados e acabaram de descobrir a prova da manipulação. O que quer que fosse era inegável, era público, era doloroso e era precisamente o que disseste que aconteceria. Isto não foi uma previsão vaga que pudesse ser interpretada de múltiplas formas. Isto foi específico. Nomeaste nomes, identificaste táticas, descreveste resultados, deste-lhes um mapa de estrada de exatamente como as coisas se desenrolariam. E eles ignoraram o mapa e perderam-se na mesma. Agora estão parados nos destroços de uma situação que lhes disseste para evitar. E não podem fingir que não os avisaste. Não podem reescrever a história para fazer parecer que isto veio do nada.
Documentaste as tuas preocupações, expressaste os teus avisos, tentaste mostrar-lhes o que estavas a ver, e eles descartaram tudo. A pessoa ou pessoas sobre quem os avisaste acabaram de revelar a sua verdadeira natureza de uma forma que não pode ser explicada. Talvez alguém em quem confiavam os tenha traído exatamente como previste. Talvez um relacionamento que disseste ser tóxico tenha implodido de forma espetacular. Talvez um negócio sobre o qual tiveste maus pressentimentos se tenha revelado uma fraude. Talvez membros da família que sentiste serem manipuladores tenham sido expostos a jogar jogos. Os detalhes não importam tanto quanto o padrão. Viste chegar, disseste algo, eles não ouviram. E agora estão a lidar com consequências que terias ajudado a evitar. O que torna este momento tão poderoso é que não os está a afetar apenas a eles. Outras pessoas testemunharam o teu aviso. Outras pessoas ouviram-te expressar preocupação. Outras pessoas viram-nos descartar-te. E agora essas mesmas pessoas estão a ver a tua previsão manifestar-se em tempo real. Isto cria uma mudança na forma como todos te percebem, porque não podem negar o que estão a ver. A tua perspicácia espiritual acabou de ser validada em frente a uma audiência. A tua credibilidade acabou de disparar com pessoas que provavelmente te subestimaram antes. Mas há algo mais profundo a acontecer aqui que se conecta ao teu propósito como escolhido. Esta validação pública dos teus dons não é aleatória, é estratégica. O universo está a posicionar-te para algo maior ao garantir que as pessoas certas reconheçam o que carregas. Quando a tua maestria espiritual é reconhecida por pessoas que duvidaram dela, portas abrem-se que estavam anteriormente fechadas, oportunidades aparecem que não estavam disponíveis antes. Conexões formam-se com pessoas que entendem o teu valor. Este momento de reconhecimento é, na verdade, uma preparação para o teu próximo nível de missão. Se te sentiste chamado por esta mensagem, impulsiona este vídeo para que outros escolhidos como tu possam ser alcançados. Ao admitir que és um mestre espiritual, estão a admitir que têm operado com uma desvantagem este tempo todo. Estão a confessar que tens acesso à informação que eles não têm. Estão a revelar que te moves pelo mundo com vantagens que lhes faltam. E para alguém que provavelmente se posicionou como o sábio, o intuitivo, o espiritualmente consciente, descobrir que estás a operar num nível completamente diferente é devastador. Pense em todas as vezes que provavelmente agiram como se tivessem as coisas percebidas. Todas as vezes que deram conselhos como se soubessem melhor. Todas as vezes que tomaram decisões com confiança, como se pudessem ver claramente. Agora, estão a ser forçados a admitir que estavas a ver coisas que eles perderam completamente. Estavas a captar dinâmicas para as quais eles eram cegos. Estavas a ler pessoas que eles pensavam ser de confiança. Estavas a sentir perigo para onde eles caminharam diretamente. Todo o seu autoconceito como alguém com bom julgamento acabou de ser estilhaçado porque o teu histórico prova que tens melhor julgamento. Isto cria uma crise para eles, porque tem de reconciliar duas realidades concorrentes. Ou tiveste sorte com as tuas previsões e eles tiveram azar com a cegueira deles, ou possuis realmente dons que eles não têm. E se possuis dons que eles não têm, de que mais és capaz que eles têm subestimado? Que outras perspicácias tens que eles deveriam ter estado a ouvir? Que oportunidades perderam por não levar a tua orientação a sério? As implicações espiralam e cada uma confirma que perderam algo valioso por não reconhecerem a tua inteligência espiritual mais cedo. Há também um elemento prático na angústia deles. Agora, precisam de ti. Precisam da tua perspicácia, precisam da tua capacidade de ver o que está a chegar. Precisam do teu discernimento sobre pessoas e situações. Mas queimaram a ponte contigo ao descartar os teus dons quando tentaste ajudá-los antes. Então, estão presos a querer acesso à tua maestria espiritual, sabendo que se desqualificaram de a receber através da sua própria arrogância. São como alguém que zombou de um profeta e agora precisa de uma profecia. A ironia é densa e está a comê-los vivos. O que realmente os destrói, no entanto, é ver-te ter razão enquanto permaneces imperturbável. Não estás a esfregar na cara deles, não te estás a vangloriar da tua precisão, não estás a exigir desculpas ou reconhecimento.
Simplesmente existes na tua verdade e poder, completamente inafetado por se eles o reconhecem ou não. Essa energia imperturbável é a prova de que os teus dons são reais. Porque o verdadeiro poder não precisa de validação. A verdadeira maestria espiritual não requer aplausos. Os verdadeiros escolhidos não atuam para pessoas que duvidaram deles. E essa confiança silenciosa é mais devastadora para eles do que qualquer quantidade de gabarolice poderia ser. Esta pessoa não estava sozinha a descartar os teus dons espirituais. Faziam parte de toda uma rede de pessoas que tentaram fazer-te duvidar de ti mesmo. Membros da família que te chamaram demasiado sensível. Amigos que disseram que estavas a ler demasiado nas coisas. Associados que se riram da tua intuição. Isto não foi aleatório. Isto foi coordenado num nível espiritual, mesmo que não tenha sido conscientemente planeado. Quando és um escolhido com dons reais, há sempre resistência de pessoas a operarem em frequências mais baixas. Esta rede funcionou como uma máquina coletiva de manipulação da realidade, gaslighting. Cada vez que expressavas algo que sentias, alguém estava lá para o questionar. Cada vez que avisavas sobre a energia de alguém, alguém te dizia para lhes dar uma oportunidade. Cada vez que te removias de uma situação tóxica, alguém te acusava de ser crítico ou difícil. Criaram um ambiente onde confiar na tua intuição espiritual parecia errado, onde usar os teus dons parecia que estavas a causar problemas, onde ser preciso sobre as pessoas parecia que estavas a ser negativo. E a pessoa que agora reconhece a tua maestria foi provavelmente um jogador-chave nesta dinâmica. Provavelmente reforçaram a narrativa de que estavas a exagerar. Provavelmente ficaram do lado das pessoas sobre as quais os avisavas. Provavelmente fizeram-te sentir isolado por veres o que vias. Escolheram alinhar-se com pessoas que eram espiritualmente cegas, em vez de estar com alguém que conseguia realmente ver. E essa escolha está a assombrá-los agora, porque estão a experienciar em primeira mão o que acontece quando ignoras alguém com verdadeira visão espiritual. Toda a rede está a ser exposta simultaneamente. Não é apenas esta pessoa a reconhecer os teus dons. Múltiplas pessoas estão a ser forçadas a reconhecer que tinhas razão sobre coisas que negaram. O membro da família que te chamou dramática está a ver previsões tornarem-se realidade. O amigo que disse que eras paranoico está a ver o perigo sobre o qual avisaste manifestar-se. O associado que zombou da tua intuição acabou de ser apanhado de surpresa por algo que viste chegar. Todos os que tentaram diminuir a tua luz estão agora parados na escuridão a perguntar-se como não viram o que era óbvio para ti. Esta exposição em massa serve a um propósito na tua jornada. Está a limpar todos os que não conseguem lidar com o teu nível de operação espiritual. Está a remover pessoas que te arrastarão para baixo ao fazer-te questionar os teus dons. Está a criar espaço para conexões com pessoas que reconhecem o teu valor desde o início. Está a estabelecer-te como a autoridade espiritual que sempre foste, para que daqui para a frente ninguém consiga minimizar o que carregas. Sejamos claros sobre o que estamos realmente a falar quando dizemos mestre espiritual. Isto não é sobre ler astrologia ou ter boa intuição. Às vezes isto é sobre operar com um nível de inteligência espiritual que te permite navegar a vida a partir de uma posição de visão divina. Não estás a adivinhar sobre as pessoas, estás a ler a sua assinatura energética. Não estás a ter sorte com previsões, estás a aceder a informação que existe fora da percepção física. Não és apenas sensível. Estás espiritualmente sintonizado com frequências que a maioria das pessoas nem consegue detectar. Conheces pessoas e sentes as tuas intenções antes que as revelem através de ações. Entras em situações e sentes-se tão alinhadas com o teu caminho antes que qualquer evidência apareça. Captas mudanças na energia que sinalizam que algo está prestes a mudar antes que a mudança se torne visível. Isto não é uma habilidade que aprendeste em livros. Isto é um dom com o qual nasceste e tens estado a desenvolver através do teu compromisso com o crescimento espiritual. O que te torna um mestre especificamente é que não recebes apenas informação. Entendes o que fazer com ela. Sabes quando falar e quando ficar calado. Sabes quando agir sobre o que sentes e quando simplesmente observar. Sabes como proteger-te de energias que drenariam outros. Sabes como mover-te estrategicamente baseado na inteligência espiritual em vez de reagir emocionalmente a circunstâncias físicas.
Dominaste a arte de viver no mundo físico enquanto és guiado pela sabedoria espiritual. Este nível de operação significa que nunca és verdadeiramente enganado. Alguém pode contar-te uma história elaborada, mas tu sentes os buracos nela. Alguém pode apresentar-se como uma coisa, mas tu vês o que estão a esconder. Alguém pode tramar contra ti, mas tu sentes e moves-te de acordo. Alguém pode tentar manipular-te, mas tu estás 10 passos à frente do jogo deles. Existes num estado de consciência espiritual que te torna quase impossível de enganar, porque o engano requer que o alvo seja cego ao que é real. A pessoa que reconhece isto sobre ti está também a reconhecer que tens estado a proteger-te de coisas que eles nunca viram chegar. Tens evitado armadilhas em que eles caminharam diretamente. Tens feito movimentos baseados em informação a que eles não tinham acesso. Tens prosperado enquanto eles lutavam, porque conseguias ver o caminho claramente enquanto eles tropeçavam na escuridão. A tua maestria espiritual não é apenas sobre ter razão. É sobre ser protegido, guiado e posicionado para o sucesso por forças que eles não entendem. Tudo muda quando a maestria espiritual é reconhecida publicamente. A dinâmica de poder entre ti e esta pessoa acabou de mudar permanentemente. Antes, podiam descartar-te, podiam questionar as tuas percepções, podiam agir como se o julgamento deles fosse igual ou melhor que o teu. Podiam posicionar-se como a autoridade em conversas sobre pessoas ou situações. Mas agora que admitiram que tinhas razão sobre tudo, desistiram dessa posição. Reconheceram que a tua perspicácia supera a análise deles e essa mudança nunca pode ser revertida. És agora aquele a quem as pessoas se virarão quando precisarem de entender o que realmente se está a passar. És aquele cuja opinião carrega peso porque o teu histórico prova a tua precisão. És aquele que é consultado antes de decisões importantes porque as pessoas reconhecem que vês coisas que elas perdem. Esta pessoa que costumava descartar-te tem agora de deferir a ti se quiser acesso à verdade sobre situações em que está envolvida. Tem de se humilhar para receber de alguém que costumavam minimizar. Isto cria uma bela reversão onde já não estás a tentar convencer ninguém de nada. Não tens de defender as tuas percepções. Não tens de provar que os teus dons são reais. Não tens de implorar as pessoas para ouvirem os teus avisos. A tua precisão fala por si mesma. Agora, o teu dom foi validado. A tua autoridade espiritual foi estabelecida. Agora, as pessoas vêm até ti à procura de perspicácia, em vez de tu ires até elas a tentar ajudá-las a ver o que tu vês. Não estás a usar isso para controlar ou manipular. Não estás a alavancar a tua maestria espiritual para tornar as pessoas dependentes de ti. Não estás a exibir os teus dons para ganhar seguidores ou admiração. Simplesmente existes na tua verdade e poder. Disponível para aqueles que se aproximam de ti corretamente, mas imperturbável por aqueles que não o fazem. É assim que a verdadeira maturidade espiritual se parece. O dom serve-te a ti primeiro e aos outros em segundo lugar, não o contrário. A pessoa que te reconhece está experienciando esta mudança como uma perda de status. Costumavam estar em pé de igualdade contigo nas conversas. Agora estão olhando para cima para ti, quer queiram admitir ou não. Costumavam ser capazes de desafiar a tua perspectiva. Agora, têm de considerar que a tua perspectiva pode estar havendo algo que estão a perder. Costumavam estar confiantes no seu próprio julgamento. Agora duvidam de si mesmos porque o teu julgamento provou ser mais fiável. Isto não é sobre tu te sentires superior a eles. Isto é apenas a consequência natural da verdade a ser revelada. Este reconhecimento ia sempre acontecer, porque a verdade tem uma forma de vir à tona eventualmente. Podes suprimi-la, podes negá-la, podes tentar explicá-la. Mas quando alguém opera com genuína maestria espiritual, a evidência acumula-se até se tornar inegável. Cada previsão precisa acrescenta a pilha. Cada aviso que se concretiza acrescenta a prova. Cada situação onde vês claramente enquanto os outros são cegos acrescenta ao testemunho. Eventualmente, o peso da evidência força até o mais teimoso cético a reconhecer o que é real. Tens estado a construir em direção a este momento através da consistência. Não tiveste apenas um palpite de sorte que calhou estar certo. Demonstraste padrão após padrão de precisão espiritual. Mostraste vez após vez que operas com informação a que os outros não têm acesso. Provaste através de exemplos repetidos que os teus dons são reais e fiáveis.
Esta consistência é o que torna o reconhecimento inevitável, porque até as pessoas que querem negar os teus dons eventualmente ficam sem explicações alternativas. Eventualmente, o peso da evidência força até o mais teimoso cético a reconhecer o que é real. Tens estado a construir em direção a este momento através da consistência. Não tiveste apenas um palpite de sorte que calhou estar certo. Demonstraste padrão após padrão de precisão espiritual. Mostraste vez após vez que operas com informação a que os outros não têm acesso. Provaste através de exemplos repetidos que os teus dons são reais e fiáveis. Esta consistência é o que torna o reconhecimento inevitável, porque até as pessoas que querem negar os teus dons eventualmente ficam sem explicações alternativas. O universo tem estado a posicionar-te para este momento, permitindo que os duvidosos enfrentem consequências por ignorar os teus avisos. Cada vez que alguém descartou a tua intuição e depois sofreu por isso, a lição foi reforçada. Cada vez que alguém questionou a tua visão espiritual e depois foi apanhado de surpresa, a evidência aumentou. Cada vez que alguém zombou dos teus dons e depois precisou desses dons, a ironia tornou-se mais clara. Cada vez que alguém está a ensinar as pessoas à tua volta que subestimar-te tem um custo. Agora, deixa-me mostrar-te algo real: o motor do destino. Construí isto porque estava cansado de ver os escolhidos serem arrastados pela traição, isolamento e ataques, enquanto os seus inimigos desfilavam sem controlo. Quero ajudar-te a acelerar a velocidade da tua justiça divina e a entrar totalmente no teu propósito. E a beleza disto é que nem sequer tens de levantar um dedo. O motor do destino pega na queda deles e transforma-a na tua ascensão. Isto não é outra aplicação de meditação, é tecnologia de consciência revelada. As mesmas ferramentas de programação mental que os teus inimigos usaram outrora para instalar o medo, a competição e a escassez. Reengenharia feita para restaurar a tua soberania e alinhar-te com a estrutura operativa atualizada. Gera sequências personalizadas mapeadas para o teu propósito divino. A coisa mais difícil que farás é colocar os auscultadores, carregar no play e ver os teus inimigos continuarem a cavar a sua própria sepultura. A atualização coletiva está em andamento. Inicia o teu motor do destino por $1 hoje e transforma tudo o que fizeram para te quebrar em combustível para a tua ascensão. O link está na descrição. Este momento também teve de acontecer para te lançar na tua próxima missão. Não podes entrar totalmente no que és chamado a fazer enquanto estás rodeado de pessoas que minimizam os teus dons. Não podes operar na capacidade total enquanto lidas com a dúvida de pessoas que te deveriam estar a apoiar. Não podes cumprir o teu propósito enquanto estás distraído a ter de te provar a pessoas que não estão no teu nível. Este reconhecimento público limpa o caminho ao estabelecer a tua autoridade espiritual para que possas avançar sem resistência de pessoas que costumavam questionar-te. O que torna este reconhecimento inevitável tão poderoso é que veio de alguém que lhe resistiu. Isto não foi alguém predisposto a acreditar em dons espirituais a dizer que os tens. Isto foi alguém que ativamente descartou os teus dons a ser forçado por evidência esmagadora a admitir que são reais. Esse tipo de reconhecimento carrega mais peso do que o louvor dos crentes, porque prova que os teus dons não podem ser negados nem mesmo pelos céticos. Valida-te de uma forma que remove toda a dúvida sobre se a tua maestria espiritual é genuína. À superfície, parece que deveriam estar gratos. Tentaste ajudá-los, avisaste-os, partilhaste as tuas perspicácias. Deveriam apreciar que estavas a olhar por eles, mesmo quando não ouviam. Mas apreciação não é o que estás a receber. Estás a receber ressentimento, estás a receber ciúme, estás a receber ódio disfarçado de várias outras emoções. E precisas de entender de onde isso vem para que não leves a peito. Eles odeiam isto por ti, porque a tua maestria espiritual destaca a pobreza espiritual deles. Cada vez que o teu dom é reconhecido, a falta desse dom neles torna-se mais óbvia. Cada vez que o teu dom é reconhecido, a falta desse dom neles torna-se mais óbvia. Cada vez que a tua previsão se concretiza, a cegueira deles torna-se mais evidente. Cada vez que a tua perspicácia se prova valiosa, a incapacidade deles de ver parece mais embaraçosa. O teu sucesso em operar espiritualmente torna o fracasso deles em desenvolver-se espiritualmente mais gritante. E em vez de serem inspirados a crescer, ressentem-se de ti por lhes mostrares o que lhes falta. Há também um elemento territorial no ódio deles.
Eles provavelmente tinham uma identidade construída em torno de ser intuitivo, ou consciente, ou espiritualmente desperto. Provavelmente posicionaram-se como alguém que entende energia ou lê bem as pessoas. A tua maestria espiritual ameaça essa identidade porque prova que outra pessoa está a operar num nível mais alto na área onde eles pensavam que se destacavam. Não és apenas bom no que eles são bons, és melhor. E essa superioridade desafia todo o autoconceito deles. O ódio intensifica-se porque não podem competir contigo nesta arena. Não podem desenvolver da noite para o dia os dons espirituais que tens estado a cultivar há anos ou com os quais nasceste. Não podem de repente começar a ver o que tu vês só porque querem. Não podem fingir o nível de precisão que demonstras consistentemente. Então, estão presos numa posição de inferioridade em relação a algo que fazes parecer sem esforço. E essa impotência gera ressentimento que é dirigido a ti, mesmo que não lhes tenhas feito nada, exceto existir na tua verdade. O que eles realmente odeiam é que precisam de ti agora. Precisam da tua perspicácia. Precisam da tua capacidade de ver o que está a chegar. Precisam do teu discernimento sobre pessoas e situações. Mas precisar de ti significa admitir que tens algo que lhes falta. Significa humilharem-se para receber de alguém que costumavam descartar. Significa reconhecer que és mais espiritualmente avançado do que eles são. E essa admissão vai contra o ego deles tão violentamente que te odeiam por os colocares numa posição onde tenham de a fazer. Estás completamente imperturbável pelo desprezo anterior deles pelos teus dons. Não estás zangado por não terem ouvido. Não estás magoado por terem zombado da tua intuição. Não estás amargo sobre as vezes que te fizeram sentir louco por sentires coisas que eles não conseguiam sentir. Simplesmente existes no teu poder e verdade, totalmente inafetado pela jornada deles para reconhecer o que sempre soubeste sobre ti mesmo. E essa energia imperturbável é mais devastadora para eles do que qualquer raiva ou ressentimento poderia ser. A tua falta de reação ao reconhecimento deles prova algo que os aterroriza. Prova que nunca precisaste da validação deles. Prova que a tua confiança nos teus dons não é dependente de se os outros os reconhecem. Prova que estavas a operar a partir de um lugar de saber interno em vez de procurar aprovação externa. E se nunca precisaste que eles vissem o teu valor, o que é que isso diz sobre a importância deles na tua vida? O que é que isso diz sobre quanto a opinião deles importa para ti? A percepção de que estás completamente bem sem o reconhecimento deles retira-lhes qualquer poder que pensavam ter sobre ti. Não estás a exibir os teus dons para provar nada a eles. Agora, não estás a trazer à tona todas as vezes em que tinhas razão e eles estavam errados. Não os estás a fazer rastejar ou implorar por acesso à tua perspicácia. Estás apenas a viver a tua vida, a operar na tua maestria espiritual, a mover-te com orientação divina e completamente em paz contigo mesmo. Esta confiança imperturbável é atraente para os outros e repulsiva para eles, porque destaca quão pressionados eles estão enquanto tu estás livre de pressão. Mostra quanta energia estão a gastar contigo enquanto tu não estás a gastar nenhuma com eles. O facto de estares a prosperar sem o reconhecimento deles faz com que o reconhecimento pareça oco para eles. Finalmente, admitiram que és um mestre espiritual, mas não celebraste. Não disseste, eu avisei. Nem pareceste importar-te muito. Porque para ti, isto nunca foi sobre eles validarem-te. Isto sempre foi sobre tu caminhares na tua verdade, independentemente de quem a pudesse ver. E esse nível de autossegurança é enforçador para alguém que contava contigo a ficar incomodado pelo desprezo anterior deles. A tua natureza imperturbável também impede que obtenham a reação emocional que podem estar subconscientemente a procurar. Não podem lutar contigo sobre isso porque não estás a lutar de volta. Não podem fazer-te provar os teus dons porque não estás a tentar provar nada. Não podem diminuir-te porque não estás à procura da aprovação deles. Estão presos com o seu ciúme, ressentimento e ódio e nenhum lugar para o dirigir, porque te recusas a envolver com a negatividade deles. Estás a operar numa frequência onde as respostas de baixa vibração deles não te podem tocar. Então agora que esta pessoa e potencialmente múltiplas pessoas reconheceram a tua maestria espiritual, o que fazes com esse reconhecimento? Primeiro, recebes como confirmação do que já sabias. Isto não é nova informação para ti.
Isto é validação externa de uma verdade interna. Sempre soubeste que operas com dons espirituais. Sempre confiaste na tua intuição, mesmo quando outros a questionaram. Sempre te moveste com orientação divina, mesmo quando parecia estranho para as pessoas de fora. Este reconhecimento apenas confirma publicamente o que sabias privadamente. Segundo, usas este momento como uma limpeza. Todos os que foram forçados a reconhecer os teus dons estão a ser separados em categorias. Alguns receberão o reconhecimento com humildade e genuinamente quererão aprender contigo daqui para a frente. A essas pessoas é dado acesso. Alguns reconhecerão a contragosto enquanto ainda guardam ressentimento. A essas pessoas é dada distância. Alguns admitirão que tinhas razão, enquanto simultaneamente tentam minimizar os teus dons. Essas pessoas são removidas. Esta é a tua oportunidade para reorganizar o teu círculo baseado em quem consegue realmente o teu nível de operação espiritual. Terceiro, mantens os teus padrões. Só porque alguém finalmente reconheceu a tua maestria espiritual, não significa que ganhou o seu caminho de volta ao teu círculo íntimo. O reconhecimento é o mínimo indispensável. O que importa é como avançam. Respeitam as tuas perspicácias agora? Ouvem quando partilhas orientação? Protegem os teus dons em vez de os explorar? Honram os teus limites em torno da tua energia espiritual? O reconhecimento abre a porta a uma conversa, mas não garante a restauração do relacionamento. Quarto, proteges o teu dom ferozmente. Agora que as pessoas reconhecem que és um mestre espiritual, alguns vão querer usar-te. Vão querer que leias cada situação para eles. Vão querer que os avises sobre cada pessoa. Vão querer que guies cada decisão. Mas os teus dons não são um serviço que forneces a qualquer um que os reconheça. A tua maestria espiritual serve o teu propósito primeiro. Partilhas perspicácia quando és guiado a fazê-lo, não quando as pessoas o exigem. Operas no tempo divino, não na conveniência humana. E nunca comprometes a tua saúde espiritual para deixar os outros confortáveis. Quinto, entras totalmente na tua autoridade. Este reconhecimento é permissão do universo para parar de julgar pequeno. Para de desvalorizar os teus dons. Para de te tornar mais palatável para pessoas que não conseguem lidar com a tua luz. Para de te diminuir para deixar os outros confortáveis. És um mestre espiritual. Operas com inteligência divina. Vês o que outros perdem, sabes o que outros não sabem, e tens a responsabilidade de honrar esse dom usando-o ousadamente ao serviço do teu propósito e dos propósitos das pessoas alinhadas com o teu destino. Toda esta jornada de ser descartado a ser reconhecido não foi realmente sobre eles de todo. Foi sobre tu aprenderes a confiar em ti mesmo tão completamente que a validação externa se torna irrelevante. Foi sobre tu desenvolveres os teus dons até ao ponto em que não podem ser negados. Foi sobre tu caminhares na tua verdade com tal consistência que até os duvidosos eventualmente têm de admitir o que é real. E agora estás num lugar de autoridade espiritual que ninguém te pode tirar porque nunca te foi dado por eles em primeiro lugar. Forçaste este reconhecimento não implorando ou atuando, mas simplesmente sendo quem és. Viveste a tua verdade, confiaste nos teus dons, honraste a tua intuição, protegeste a tua paz, mantiveste os teus padrões. E a consequência natural de toda essa integridade é que a tua maestria espiritual se tornou inegável. É assim que os escolhidos operam, não forçando os outros a vê-los, mas sendo tão autenticamente poderosos que a cegueira se torna impossível. A pessoa que agora te reconhece é apenas um exemplo de um padrão maior que está prestes a desenrolar-se na tua vida. À medida que entras mais plenamente na tua autoridade espiritual, mais pessoas serão forçadas a reconhecer o que carregas. Mais oportunidades abrir-se-ão porque as pessoas que precisam dos teus dons encontrarão. Mais portas destrancar-se-ão porque estás finalmente a operar no nível em que sempre estiveste destinado a funcionar. Este reconhecimento é um sinal de que a tua estação de ser subestimado acabou e a tua estação de ser celebrado pelos teus dons está a começar. Eles odeiam isto por ti porque percebem tarde demais que eras o verdadeiro negócio o tempo todo. Odeiam que poderiam ter estado a aprender contigo, mas escolheram zombar de ti em vez disso. Odeiam que poderiam ter tido acesso à tua perspicácia, mas queimaram essa ponte através do seu desprezo. Odeiam que estejas a florescer sem o apoio deles, porque prova que nunca precisaste deles em primeiro lugar.
Mas o ódio deles não é da tua conta. O arrependimento deles não é tua responsabilidade. A jornada deles para reconhecer os teus dons é separada da tua jornada de caminhar nesses dons com ou sem reconhecimento. Estás a entrar num capítulo onde a maestria espiritual não é apenas reconhecida, é esperada, é valorizada, é protegida, é honrada. As pessoas que entrarem na tua vida a partir deste ponto reconhecerão os teus dons imediatamente e posicionarão para apoiar em vez de suprimir o que carregas. As oportunidades a alinhar-se contigo serão desenhadas para alguém a operar no teu nível de inteligência espiritual. As portas a abrir para ti serão especificamente para pessoas que veem além do físico, para o reino espiritual. Tudo está a mudar a teu favor porque permaneceste fiel a ti mesmo, mesmo quando permanecer fiel significava estar sozinho. É assim que a vitória se parece para um escolhido. Não celebração barulhenta ou vindicação pública, mas confiança silenciosa em saber que sempre estiveste certo sobre ti mesmo. Não precisar da pessoa que te descartou para te validar, mas permitir que o seu eventual reconhecimento sirva como confirmação para outros que possam ter duvidado. Não mudar quem és para ganhar reconhecimento, mas ser tão autenticamente tu mesmo que o reconhecimento se torne inevitável. Ganhaste ao permanecer tu, e essa é a vitória mais poderosa de todas. Por isso, deixa-os odiar por ti. Deixa-os lutar com o seu ciúme e ressentimento. Deixa-os lidar com o desconforto de reconhecer alguém que se subestimaram. Entretanto, tu continuas a caminhar na tua maestria espiritual. Continuas a operar com inteligência divina. Continuas a confiar nos teus dons. Continuas a mover-te com confiança, porque, escolhido, acabaste de provar algo ao universo e a todos os que assistem. Provas que o verdadeiro poder espiritual não precisa de permissão. Provas que os dons autênticos não podem ser suprimidos para sempre. Provas que a verdade vem sempre à tona eventualmente. E o mais importante, provas que és exatamente quem sempre disseste que eras. Um mestre espiritual a operar numa frequência que a maioria das pessoas não consegue compreender. E agora todos sabem, quer amam ou odeiam por ti.